canal do Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E no módulo de hoje iremos entrar num impasse que tem afligido a vida de muitos aqui dentro do canal, que é o problema que aparece na hora de gravar ou reproduzir um áudio e a sua DAW começa a ter engasgos, problemas na reprodução, problemas na gravação. Então, o motivo do nosso reunir aqui hoje é para que nós possamos ter o conhecimento de ajustar uma configuração que lhe deixe em um patamar bem confortável. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito para deixar minha gratidão pela sua paciência e compreensão pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família. E não perca todas as terças e sexta-feira, sempre um novo estudo sobre esse fascinante mundo da produção musical, e não esqueça de acionar o sininho aí abaixo para não perder nenhuma postagem. Mas para chegar ao âmago do impasse, devo antes voltar bem ao início da coisa para que assim você possa de fato dominar a questão. Desde a época analógica, ao gravar o áudio, tinha os nossos percalços, e para que não fique extenso esse modo, vamos começar já falando ali do final da era analógica com o uso do gravador de fita. O que me faz lembrar um fato que na época eu estava trabalhando lá e gravei um projeto e saí de férias. Quando eu voltei, o sócio lá tinha comprado um outro gravador porque aquele ele descobriu que estava com problema. Eu no momento ali não descobri porque eu gravei e reproduzi, só que o gravador ele estava com a velocidade alterada. Ou seja, para ele mesmo, ele gravando e reproduzindo estava bacana, mas quando botava nos outros, que estava normal, a situação era ruim. Ou seja, ali nós tínhamos problema de cabeçote sujo, tinha muito problema na época analógica. E quando se iniciou a era digital com o PC, eu achei que todo esses impasse havia terminado. De um lado, isso foi bem verdade, mas do outro, não, né? E a parte verdadeira é que realmente quando você encontra o ponto doce entre os componentes envolvidos nesse mundo, você tem uma vida tranquila na gravação digital, você não tem nenhum impasse. Então, para que você encontre esse ponto doce, é necessário que você entenda um pouco dos componentes envolvidos nesse mundo. E no mundo virtual a coisa gira em torno de um cérebro, que é o computador. E como sabemos, um computador é formado de vários dispositivos, né? Temos memória, processador, placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, entre muitos outros. E para que todo esse dispositivo funcione bem, é necessário ter um programa que mostre a cada dispositivo o que ele tem que fazer. Então, existe um dispositivo que dá uma execução a ele ao que ele foi confiado. E o nome desse software é chamado de drive. Assim, temos um drive responsável por cada dispositivo. Exemplo, temos um drive para a placa de vídeo, um drive para a placa-mãe, um drive para a placa de áudio. Ou seja, cada dispositivo dentro do PC tem um drive próprio para ele. E para coordenar todos esses drives, temos um sistema que é o sistema operacional. Assim, nesse fluxo de execução, temos assim: você chega a dar uma ordem ao sistema operacional. Isso é feito quando você seleciona um ícone desejado. Por exemplo, você quer ver um filme, vai lá no Media Play, você clica no Media Play, escolhe o filme desejado. E quando você executa essa ação, o sistema operacional encadeia uma série de ação para poder prover o que você pediu, começando por acionar o drive da placa de vídeo, para que você logicamente possa ver o filme. Ao mesmo tempo, convoca o drive de áudio, para que você possa ouvir o som do filme. E a coisa vai muito além disso, né? Porque ele já é o processador que tem que processar tudo isso, entra na memória que tem que guardar. Então, vários drives entram nesse processo. Então, o que já podemos denotar aqui é que quando você executa uma ação no seu PC, seja ela qual for, muitos drives estarão envolvidos em processamentos diferentes, mas todos com uma só missão de um processamento que você pediu, uma execução final. Ou seja, no caso do filme, entraram vários drives, como de vídeo, memória e tal, tudo para que você pudesse assistir um filme. Então podemos fazer uma analogia que a coisa no PC funciona como num relógio, onde cada engrenagem
faz um papel diferente, mas com a missão de, no final, ter uma única ação, que é marcar as horas. Agora vamos supor que no nosso caso do relógio, uma dessas engrenagens começa a falhar. O resultado, lógico, será uma hora com a marcação errada. Assim, para corrigir isso, devemos fazer os ajustes necessários, ou comprar outra engrenagem, ou ajustar ela para que ela trabalhe dentro do tempo certo junto com as outras. Eu trouxe esse exemplo porque no PC a coisa acontece da mesma forma e até de uma forma bem pior, pois os processos não são fixos como no relógio. No relógio não, é sempre fixo, é sempre aquela mesma velocidade. Já no PC não, existem várias velocidades de ação, umas são mais rápidas, outras tem que ser mais devagar. Então, quando nós trabalhamos com áudio, podemos querer às vezes um som com uma maior resolução para ter uma maior qualidade ou uma melhor qualidade. E podemos variar entre essas resoluções com valores de bit e sample rates diferentes. Às vezes queremos maior qualidade, às vezes não queremos e variamos. Assim, a grosso modo falando, em razão disso, que os drives de áudio são reconfiguráveis. E a finalidade disso é para que assim ele possa ajustar a velocidade ideal para o trabalho que lhe é confiado, que é de reproduzir e gravar o áudio. E dependendo dos drives que trabalhe com ele, esse drive de áudio poderá ter uma configuração, umas vezes para reprodução e outra para gravação, que são trabalhos diferentes. Então eu posso resumir que para que seu trabalho com áudio ocorra às mil maravilhas, é necessário que os drives envolvidos estejam em perfeita sincronia, ou seja, se os outros drives estiverem trabalhando mais lento, o drive de áudio também terá a obrigação de acompanhar essa velocidade lenta dos outros drives. Então agora que entendemos a função dentro do processamento do drive, vamos conhecer mais a fundo o nosso drive em particular, que é o drive de áudio. Como eu disse anteriormente, cada dispositivo em particular possui seu próprio drive. Assim, se você usa uma placa de som que ela é on-board, ou seja, ela vem junto com a placa-mãe, lá junto com o seu PC, ela terá, lógico, que os seus próprios drives. Por exemplo, no caso do sistema operacional Windows, nós temos o drive MME de 32 bits, o WDM-KS, temos e o ZAP nas versões exclusiva e compartilhada. Então, quer dizer, a placa já traz os drives da placa dela mesma, logicamente, de som. E muitos usam dessa placa. Então, logicamente, que ele usa um desses drives do próprio sistema operacional. Ou, muitas vezes, ele vai usar o ASIO, que eu vou falar mais à frente. Mas, às vezes, também nós queremos uma maior qualidade de resolução, uma melhor qualidade sonora, um áudio mais profissional. Então, nós optamos por placa externa, chamada de interface. Em vez de ser aquela placa lá dentro do computador, tu vai ter uma interface, ou uma placa externa. E aqui vale um pouco de história. Quando se criou, a primeira placa comercial foi através da DAW Pro Tools, porque antigamente não se gravava em multipista, 16 canais ao mesmo tempo, não tinha como. E o Pro Tools foi o primeiro software que realmente deu essa possibilidade aos estudos. Por isso que todo mundo naquela época era obrigado a ter um Pro Tools para gravar uma banda, porque só o Pro Tools tinha essa possibilidade. Mas com o tempo, a empresa Steinberg criou as DAW, o Cubase, o Nuendo, e com elas criaram um drive para ela, o drive que se chamou ASIO, que é um protocolo. E ele acabou se tornando genérico para todas as outras DAW que apareceram no mercado pós Pro Tools. E hoje em dia, até o Pro Tools também utiliza do drive ASIO. Então, a partir desse ponto, vamos nos focar no tema central do assunto de hoje, que é a nossa eterna luta em ter paz na nossa lida com áudio. E com tudo que eu falei até agora, podemos concordar que se um dispositivo de um drive não tiver em sincronia com os outros drives envolvidos no processo, teremos como consequência o quê? Quando você faz lá suas notas MIDI, ela vai ficar presa, atrasada, vai sair aleatória, isso durante tanto a gravação como a reprodução. Os dados de áudio ou mesmo o MIDI vão ficar fora de tempo com as outras faixas, o arquivo vai tocar atrasada, você grava, o som sai depois. A DAW às vezes está lá gravando, daqui a pouco ela fala que não tem compatibilidade, simplesmente para de gravar, ou no meio do playback você está reproduzindo, ele para de reproduzir automaticamente. Ou às vezes você quer abrir um projeto e vê uma mensagem dizendo que não é compatível, o áudio ali, vem aquela mensagem, não dá, tá com problema. Então vamos às soluções desse impasse, que esse é o motivo que nos reuniu aqui hoje.
E a primeira coisa é o drive correto para o seu dispositivo, ou seja, nem sempre o drive ASIO é o ideal para a sua interface, pois os fabricantes hoje em dia, ao criar um dispositivo, eles criam o próprio drive para ele, que são logicamente baseados no mesmo protocolo ASIO, é tanto que você bota lá o drive da empresa, quando está lá na relação está como ASIO, mas são ASIOs particulares de cada dispositivo. Há pouco tempo mesmo, o que aconteceu comigo? Eu tenho uma placa em casa, né, Focurite, e tem um drive lá dela antigo, que quando eu comprei veio o disco, eu instalei. Então eu botei o Pro Tools na mesma máquina para usar junto com o Sonar. E o que começou a acontecer? O Pro Tools começou a ter estalos. Então eu falei, caramba, cara, esse drive não está sendo compatível, e tentei todas as configurações de nada. Então fui lá, botei o ASIO. Resolveu o problema do Pro Tools, mas aí o Sonar não via muitas das entradas, né, da DAT. Então eu falei, gente, eu aprendi que eu tenho que usar o drive próprio do dispositivo, mas não está dando certo. O que eu fiz? Fui lá no site da empresa e vi que houve uma atualização e botei o novo drive da Focurite e tudo se resolveu de forma linda. Então, sempre que você comprar uma interface da mais barata, a mais cara, sempre vai vir um CD com drive. E quando a empresa não tem esse CD, ela indica para você dentro da internet lá o site que você pode baixar. E entra a questão que eu disse anteriormente, você vai instalar o drive que veio lá no seu CD. Então, eu disse ali de um problema que é a atualização. O sistema operacional constantemente, seu Windows, seu Mac, atualiza seus drives. Assim, sempre devemos procurar saber se o drive de sua placa lá, de sua interface, não possui já alguma atualização. Porque essa atualizações de drives são para acompanhar as atualizações do seu sistema operacional, que eles têm que caminhar junto. Atualizou do sistema operacional, mas não atualizou da sua placa de áudio. Pois é, vai haver discrepância nessa situação. O uso do drive genérico ASIO só é aconselhável quando você não tem do próprio fabricante ou quando você usa do seu PC, que os drives que vêm no sistema operacional, eles são bons, mas o ASIO, logicamente, que ele é mais profissional. Então, por exemplo, a sua placa de áudio do seu PC é excelente, mas às vezes para a sua DAW, para a sua interface, não é bacana. Um outro impasse que acontece muito, e eu vejo muita gente reclamando, é o seguinte, é que nós mesmos causamos esse impasse ao drive, que é de compartilhar o drive com outros processos. Então, se você for nos estúdios profissional, lá o computador é somente para trabalhar com áudio. Então ali não tem antivírus, não tem nada trabalhando em segundo plano, nenhum programa que você está ali, porque o próprio sistema operacional já fica trabalhando com muitos processos em segundo plano. Aí você tem um antivírus, aí você usa para a internet um HD cheio que você tira, bota, faz desfragmentação, aquela bagunça. Lógico que tudo isso causa engasgo, causa atraso. Para quem trabalha com áudio, ele tem que ser exclusivo para o áudio. Nem que, lógico, que no seu computador doméstico você vai ter lá os seus programinhas, seus sites. Mas o que não é legal, na hora que você está querendo fazer qualquer processo de edição, ao mesmo tempo você vai lá e abre o YouTube. O que acontece? O drive vai ter que entrar no YouTube e vai ter que ter o som do YouTube, mas ao mesmo tempo ele está com o som da sua DAW. Olha como começa a pegar. Ele já começa a ir, eu vou para onde? Aí já começa a ver essa discrepância. Então devemos pôr na cabeça que ao trabalhar com áudio, o processo deve ser exclusivo para esta ação sem nenhum outro processo aberto. Por quê? Tal procedimento acaba por causar estresse ao drive e tendo como consequência uma mensagem, às vezes, que você abre dois softwares, está gravando o software, acontece muito, está com o software que está usando o drive de áudio, vai falar, aí vem aquela mensagem, não é compatível áudio, não abre, fica aquela problemática ali sem solução, né? Falando, não consigo, e você fica, caramba, o que está acontecendo? Não sai som, diz que não vai reproduzir o áudio, por quê? Porque o drive, coitado, já está ocupado, né? Você está querendo o quê? Matá-lo? Supondo agora que você já está em posse do drive ideal, que o seu fabricante forneceu. Então, agora já está instalado na sua máquina. Então, nesse ponto, há a necessidade de fazer o quê? Sincronizar o drive de áudio com os outros drives envolvidos no processo, para que assim ele possa trabalhar sem engasgo ou atraso. Aliás, a título de curiosidade, o atraso que acontece sempre, que é um dos maiores problemas, é esse atraso, dessa sincronização entre os drives, é chamado de latência. Então, desta forma, em
todas as DAW que existem no mercado, todas elas vai existir uma janela para que você possa fazer uma configuração. Em algumas DAW recebe o nome de setup, em outras preferência. E o processo de configuração é idêntico, seja a DAW que você usa. Então, como exemplo, vou abrir aqui o Cakewalk, o BandLab. Então, abrir, vim em preferência. Vê que logo de cara ele vem falando do dispositivo que estão, drive de entrada, ou seja, os drives que estão acionados nesse dispositivo. Então, aqui no caso está da Focurity e tem o drive na placa-mãe. E aqui embaixo tem uns drives que está usando de uma outra placa que eu tenho, da placa Focurity e da placa-mãe. Então, a primeira coisa que eu disse é o quê? É o drive, não é ele lá, o principal? Então, você vem até reprodução e gravação, modo de drive. Qual é o drive? Você tem que escolher nessa lista o drive. Vê que aqui eu estou com o drive da Focurity, mas vem como ASIO. Por quê? É um protocolo chamado assim genericamente ASIO, embora esse ASIO é um ASIO modificado pela Focurity, ou seja, é um ASIO para trabalhar com produtos da Focurity. No caso, essa interface que eu estou aqui, mas outras interfaces terão esse ASIO modificado para cada interface. E tenho, logicamente, aqui com os drives do próprio PC, que vem no sistema operacional, porque, logicamente, mesmo que você não tenha interface, tem que haver som. Então, a placa-mãe vem com uma placa de áudio e vem com os drives dela. Então, no caso aqui, está configurado o quê? Para, nesse caso aqui, o MME 32-bit, que é do sistema operacional, um drive interno. Funciona? Funciona. Já que eu estou usando o drive da placa-mãe, logicamente que eu tenho que ver o dispositivo aqui, selecionar os dispositivos da onde? Da placa-mãe. Que no caso aqui está aqui, ó, o microfone será da placa-mãe, os dois estão aqui, e os alto-falantes da placa-mãe. A saída será desse áudio digital e mais esses três aqui que fazem parte da placa-mãe. Esses que eu tenho que usar, porque o drive que está configurado lá. Lógico, aquele drive ele vai rolar aqui em cima desse, mas não é o ideal e logicamente que vai causar problema. Então, o drive tem que ser compatível com o dispositivo. Muitos não se atentam para esse pequeno problema. Feito isso, você tem que vir aqui e ver realmente qual o dispositivo que estão sendo usado. Então, eu estou usando para reproduzir quem? Realmente, está certo. A ME está reproduzindo com o drive da placa-mãe. Então, aqui está o fone de ouvido da placa-mãe. Para gravação, já estaria aqui errado. Teria que ser, no caso aqui, procurar o microfone aqui, ó, da placa-mãe. Beleza? Então, aqui no caso seria isso. Feito isso, você então já definiu que o drive é da placa-mãe. Aqui eu, nesse caso, não escolhi ASIO. Se fosse ASIO, seria diferente. Eu já ia escolher da Focurity. E o microfone daqui, ó, da Focurity. Mas no caso, como está aqui configurado para a placa-mãe do PC, está aqui os dispositivos que estão para reprodução e gravação da própria placa-mãe. Como eu falei, as coisas dentro do seu contexto de resolução, você pode escolher. Você pode querer uma profundidade de 16, que é de CD, por 44. Mas você pode ter uma melhor profundidade. Então, aqui no caso, está 24. E a taxa de amostragem está em 48.000. Tá vendo? Está em 48.000. Então, essa taxa junto aqui vai ter o quê? Atraso. Então, por que fala aqui do atraso? E se preocupa sempre a preferência, o setup com esse atraso? Para que você chegue aqui e configure, mesmo no caso do drive da placa-mãe, configurar um valor que caiba a essa velocidade para que o drive de áudio trabalhe em conjunto com os outros drives de memória, processador, todos eles trabalham em sincronia para que não haja, a informação chegue, mas ainda não foi passada. Então tem que trabalhar tudo fluindo a uma. Então você vem, e essa é a parte pior de toda a coisa. Por quê? Você não tem um valor certo. Não existe um valor padrão. Então você tem que ir gravar e ir testando. Tá gravando a mil maravilha, anota no papel. Então aqui vai ser, nesse caso aqui, de 70 milissegundos. É o ideal. Às vezes, o mesmo para gravação serve para reprodução. Às vezes não. Se der problema, gravando tá ideal, mas quando reproduz tá ruim.
Reproduz, que eu digo, é na forma de reproduzir, vai sempre dar certo. Mas às vezes você vai editar, então você começa a botar mais peso. Se tu bota mais peso, logo que o drive vai ter que trabalhar mais para ver isso também, não é só reproduzir. Ele tem que também ver a parte de plugins que você está colocando. Então, às vezes, em muitos casos, você tem que ter um tamanho de buffer, um para edição, na verdade, e o outro para gravação. Entendido isso? E não tem um valor padrão. Você tem que vir testando até encontrar seu ponto doce. É a parte chata da coisa que ninguém quer. Eu boto lá, mas está travando. Por quê? Requer paciência. Depois que você descobre aqui o pulo do gato, acaba todos os seus impasses. Por quê? Você já sabe. Vai estar sempre ali bonito. Eu aqui no caso, por exemplo, que usando, por exemplo, o Focusrite, que serve também para o Pro Tools, para as duas DAW, lá trabalha num buff de 1000 e pouco. Já aqui, no Sonar, quando eu estou usando áudio, nem o meu caso, que cada caso é um caso, isso vai depender dos outros drives, já trabalha em 500 e pouco, a metade. Ou seja, então eu tenho que sempre fazer essa configuração. Embora hoje em dia o drive da Focusrite, ele automaticamente ele já faz isso. Mas vamos dar prosseguimento. Então, como vocês viram, entra um novo fator que às vezes o drive está configurado e você configura o drive para uma resolução. No caso aqui está 24 48 mil. Aí de repente tu abre um projeto que está em 32 aqui bit, 48 mesmo, mas só que no caso é 32 bits, quer dizer, já mudou. Isso também pode acarretar uma nova configuração. Então, se você trabalha no seu estúdio, tenha os projetos sempre com a mesma taxa de amostragem e bitrate, sempre igual, para evitar esse tipo de problemática, tá bom? E se você usa uma interface que é modesta, procure reduzir a profundidade de bit sempre para 16 de taxa de amostragem para 44 e 100, porque essa é a qualidade de CD e é a melhor opção para a maioria dos usuários que utiliza às vezes, uma interface mais fraca ou a própria placa do computador. Por quê? Muitas pessoas falam que tem uma placa lá da Creative Lab Audience e ela diz que tem recurso para 24 bits. Isso aí é só história para boi dormir, porque ela apenas suporta gravação e reprodução de 16 bits. Aquilo ali fala que tá ok, tá, mas o drive é um forçamento barra o drive que vai acabar causando impasse lá na frente. Então aqui hoje, praticamente, nós falamos de todos os impasses que pode ocorrer nessa parte. O segundo plano, logicamente, é que você configurar, logicamente, lá na sua DAW, se você está saindo aqui no fone de ouvido, lá no Master tem que estar saindo no fone de ouvido. Todos as tracks tem que estar direcionada para a Master e a Master está saindo, que também se não tiver, pega. Se você também observe se está desligado, aí chega aqui, olha, tira o som aqui, no caso aqui, do fone de ouvido. Lógico que não vai sair som lá. Então, às vezes, não sai som no meu monitor. Ele está desligado, você às vezes sem querer desligou. Observe esses pequenos detalhezinhos que você chega lá. O maior impasse está no que eu disse aqui, que é isso aqui. O resto é pormenores, né? Então, agradeço a você. Eu espero que esse estudo lhe tenha sido útil. Se foi, deixe aí o seu like. Essa é a minha melhor recompensa. Olha, obrigado pela sua presença, meu irmão, minha irmã, e um forte abraço a todos. E lhe aguardo aqui para o próximo módulo, querendo Deus.